Quando eu tinha 15 dias de vida, a minha mãe percebeu que eu não era uma criança saudável, porque ela me dava leite e eu soltava pelo nariz, né? Eu não segurava nada no meu estômago. Eu sempre fui uma criança, gente, muito doente mesmo. Então, na minha infância, eu tive vários problemas, assim, adicionais, digamos. Já tive meningite na minha infância, fiquei sem andar, sem falar, bem debilitada mesmo. Deus enviou um profeta lá na minha casa, eu tinha acho que uns 4, 5 anos. Deus enviou um profeta lá em casa que fez uma oração e eu fui curada. Não fui curada de meningite através dos médicos, mas sim através de Deus, através de um profeta que foi lá na minha casa, orou e eu fui curada. Já operei de 3 hérnias, sempre aparecia alguma coisa que me deixava doente assim. Só que tinha uma doença que me perseguia desde quando eu tinha 15 dias de vida. Quando eu tinha 15 dias de vida, a minha mãe percebeu que eu não era uma criança saudável, porque ela me dava leite e eu soltava pelo nariz, né? Eu não segurava nada no meu estômago. E aí a minha mãe foi no médico, eles falaram que era um refluxo, e eu convivi com esse refluxo a minha infância todinha. Quando eu era bebezinha, né? Esse tempo todo eu convivi com esse refluxo e tudo bem. E aí quando eu fui crescendo, conforme eu ia crescendo, essas crises de refluxo, elas ficavam um pouco mais constantes. Então aquilo que era de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, começava a ficar mais intenso. E o que acontecia, gente? Dava um determinado dia, do nada eu era presenteada com uma crise de refluxo. Vamos chamar de refluxo até então, que depois eu vou explicar pra vocês. E aí eu ficava, gente, de 3 a 5 dias sem comer nada, absolutamente nada. Na minha garganta não passava nada. E nesses dias que eu ficava desse jeito, eu não conseguia comer, eu não conseguia falar, não segurava nada no meu estômago e eu só vomitava. Vomitava. E quando eu vomitava toda a comida que tinha no meu estômago, quem tem muito nojo, pula essa parte, tá? Mas quando eu vomitava toda a comida que tinha no meu estômago, eu começava a vomitar sangue. E aí minha mãe colocava um balde assim ao redor da minha cama e ele ficava todo vermelho, cheio de sangue. Eu vomitava muito sangue mesmo. De 3 a 5 dias. E aí isso acontecia de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses. Eu tava lá e de repente 3 meses depois dava essas crises. E aí eu ficava assim. E aí eu convivia com isso, ficava internada pra caramba. Gente, eu passei a minha infância inteira internada, sempre faltando na escola, nunca fui muito presente na escola, cheia de trabalhos na igreja, mas não podia comparecer em nenhum, porque eu era muito doente. E aí, gente, quando eu tinha 10 anos eu fui pra Bahia. E aquelas crises que costumavam antes ser de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, começaram a ser um pouco mais agressivas e mais constantes. Então começou a ser de 2 em 2 meses, de 1 em 1 mês, muito mais forte assim, e ela vinha com muito mais intensidade. E eu lembro, gente, que eu vomitava muito. Eu cheguei a pesar 36 quilos e eu sou alta, eu tenho 1,69 de altura. Hoje em dia, eu já sou magrinha, ó. Eu sou magrinha e eu peso 56 quilos. Na época que eu pesava 36, vocês não conseguem nem imaginar como que eu era, né? Bem magrinha. Eu lembro que eu sentava no banco da igreja, que era aquele banco de madeira, e, nossa, eu não conseguia ficar até o final. Eu tinha que levantar, fazer alguma coisa, porque doía muito aqui atrás, que não tinha nada pra amortecer, né? Eu era muito magrinha, então doía muito. Eu lembro claramente da cena de ter que ficar levantando, porque eu não conseguia ficar sentada. E aí, gente, durante essas crises que eu tinha, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia ficar em pé, porque minha perna, de tão magrinha que eu ficava, tão debilitada, eu não tinha força pra ficar em pé. Meu corpo parece que tinha perdido a estrutura, sabe? E aí, eu comecei... E aí, lá na Bahia, né, isso começou a ser mais constante. A gente não tinha convênio lá. E aí, a gente ia no hospital público e demorava muito. E eu tinha que ficar internada, era uma luta. O carro todo vomitado. Nossa, gente, era muito difícil mesmo. Nesse período que eu morei na Bahia, a gente foi morar, tipo, numa roça, assim, num povoado que era longe da cidade. E cada vez que eu tinha essas crises, meu pai tinha que sair à noite, tentar me levar no hospital e nada dava certo, eu ficava lá, era oração. Eu sofri muito nessa época, e vomitando bolas e bolas de sangue, e sem poder falar, totalmente debilitada, sem poder ir pra igreja, atrasava toda a vida do meu pai e da minha mãe, enfim, muito complicado. E aí eu voltei pra cá, pra São Paulo, quando eu tinha 12 anos. Eu nasci em Diadema, né, mas passei esses 2 anos na Bahia morando lá. E aí quando eu tinha 12 anos eu voltei pra cá, pra São Paulo.
E aí, gente, o que eu achava que tava muito constante de 2 em 2 meses começou a ficar um pouco pior. Então, de 15 em 15 dias eu tinha crise. Às vezes, 2 vezes na mesma semana eu tinha crise também. E aí minha mãe começou a ficar muito preocupada. E aí a patroa dela na época falou assim, olha, já que ela tá tendo essas crises constantes, eu vou levar ela no médico que eu vou. E eu fui num hospital super conceituado daqui de São Paulo. E aí começaram a fazer uma bateria de exames. E eu fiz um exame que eu lembro que foi muito sofrido, que foi o nasofingolaringoscopia. Não sei falar, não lembro do nome do exame ao certo. Mas eu fiz o naso e fiz a pH-metria. E aí, como que era esse exame? Esse exame consistia em eles colocarem uma mangueirinha aqui, tipo mangueirinha de chuveiro no meu nariz. E essa mangueira vinha até aqui e ficou, tipo, 15 minutos. E depois eles colocaram outra mangueirinha e ficou até aqui, né, no meu estômago, medindo o refluxo, que até então era refluxo. E tinha um aparelhozinho, assim, que ficava assim na minha cintura pra medir o nível de refluxo que eu tinha. E aí a gente retornou, e esse exame foi muito sofrido, assim, porque não tinha anestesia, e foi na hora, assim, nossa, e eu parada, assim, com o negócio no meu nariz, eu vendo entrando, assim, na garganta, bem sofrido esse exame. E aí eu fiz esse exame, e a médica, a doutora, começou a contar com a possibilidade de ser uma esofagite aguda, eu acho, o nome da possibilidade que ela colocou. E aí ia ser uma esofagite aguda, eu fiquei sem comer vários alimentos e tal. Só que as crises não paravam mesmo eu tomando remédio controlado. E aí ela fez vários exames. Se a minha voz ficar embargando é porque eu tô com vontade de chorar, porque é muita gratidão pelo que Deus fez, sabe? E aí ela começou a contar com a possibilidade de ser uma anorexia nervosa. Ela falou, já que não segura nada no seu estômago, pode ser que seja uma anorexia nervosa, mas a gente vai averiguar. E sempre pensando em possibilidades, nunca com o diagnóstico certo. E aí, pessoal, a gente começou a contar com essa possibilidade de ser uma anorexia nervosa, mas aí nada que ela fazia melhorava, nenhum remédio que dava melhorava. E ela começou a investigar isso mais a fundo, até que então ela chegou e falou pra minha mãe que isso era crônico, que não tinha cura, mas que com alguns remédios a gente ia conseguir controlar isso, né? Não ia ser tão abrasivo, né? Tão forte aquelas crises que eu dava. E aí, gente, eu comecei a ficar desesperada, nossa, porque eu não conseguia imaginar a minha vida pro resto da vida tendo aquilo, sabe? Eu não conseguia imaginar, porque eu era adolescente, então até então só tinha as obrigações de estudar. Mas eu começava a pensar, e quando eu crescer, que eu precisar trabalhar, eu vou faltar no serviço sempre por conta dessa enfermidade. E quando eu tiver filho, como que vai ser? Eu pensava muito na minha vida mais pra frente tendo essa doença. Porque até então eu era adolescente, criança. A minha única obrigação era estudar, e os professores entendiam, se levasse atestado tava tudo bem. Então eu comecei a ter essa preocupação e comecei a pensar muito sobre essa doença, porque as crises começaram a ficar cada vez mais constantes. E aí, gente, toda semana eu ia pro hospital, vomitava bolotas de sangue, ficava sem falar durante uns dias. Era péssimo, 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 péssimo. E eu comecei a orar a Deus, a vida inteira orando e tal, só que quando começou a ficar muito mais constante, muito mais intenso, eu comecei a intensificar minha oração. E aí que eu comecei a fazer? Comecei a ir em campanha. Se falasse que tinha um profeta orando por cura na esquina, que eu nunca tinha visto na minha vida, eu ia lá atrás desse profeta pra poder receber a cura. Gente, eu fui em tanta igreja, mas tanta igreja, fiz tanta campanha, fiz oração e levava meu nome no monte, tudo pra receber essa cura. E até então nada. Aí, quando tá perto de acontecer uma coisa muito boa na minha vida, gente, eu começo a sentir um cheiro. Já até perguntei lá na igreja se isso é bom, né? Ou se é loucura da minha cabeça, mas falaram que é bom, né? E quando tá perto de acontecer uma coisa muito boa na minha vida, eu começo a sentir um cheiro. E nessa época, eu comecei a sentir um cheiro muito forte, que eu não sei descrever pra vocês esse cheiro de uma forma terrena. Se eu falar pra vocês, é um cheiro doce, um cheiro amadeirado, não sei falar. Mas sei que eu sinto um cheiro quando tá perto de acontecer uma coisa muito boa. E aí, nessa época da minha cura, eu comecei a sentir esse cheiro. E eu comecei a crer na minha cura. Comecei a falar, eu tenho certeza que Deus tá querendo me curar agora. E comecei a intensificar minha oração. E aí meu pai falou assim, já que você tá sentindo que tá na época de você ser curado, que Deus vai te curar de fato, vamos fazer uma campanha na igreja. Deus é amor. A igreja que tinha um pastor chamado Davi Miranda, porque tinham falado pra ele que esse profeta orava por cura e tal. E aí a gente foi fazer essa campanha de 7 quartas-feiras, que ele ia estar lá nessas quartas-feiras.
Isso foi, acho que 2012, 2011, não me lembro ao certo a data. E aí a gente começou a fazer. Eu fui na primeira quarta-feira, e entre essa primeira quarta-feira e a segunda, aconteceu uma coisa muito especial no quarto da minha casa. Eu tava lá no quarto, orando a Deus, muito por isso. E, gente, eu já tava cansada de orar. Era culto que o pastor falava assim: vem orar pelo batismo com o Espírito Santo. Eu tava lá pedindo pela minha cura. Vem orar por... sei lá, pelo emprego. Eu tava lá pedindo pela minha cura. Pede a Deus pela sua família. Eu pedia pela minha cura. Eu já não aguentava mais tanto orar pela minha cura. E aí, entre esses dias aí, dessa primeira quarta-feira e a outra, eu tava no meu quarto, num dia muito especial, orando a Deus, louvando a Deus, fazendo meu devocional. E eu comecei a cantar aquela música da Aline Barros assim: remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. E eu era muito apegada a essa canção. E aí eu lembro que eu senti uma coisa sobrenatural, como se eu tivesse sido curada naquele exato momento. E aí eu tomei posse daquela cura, chorei. E eu cantando Me Chama Pelo Nome. Quando eu abri a palavra, tava lá em Isaías 43. Eis que te chamei pelo teu nome, te remi, tu és meu. Aí eu já, opa, tem alguma coisa nisso daí, né? Deus me respondendo na palavra assim logo em seguida. Vou crer na minha cura. Chorei, realmente senti que Deus tinha me curado naquele momento. Mas fui na outra quarta-feira pra cumprir a minha campanha que eu tinha feito. Quando eu cheguei lá na outra quarta-feira, eu entrei numa fila pra poder receber oração. E aí o irmão chegou e falou assim: Senhor, abençoa a vida dessa jovem, Pai, em nome de Jesus, amém. Aí eu falei: não, como assim uma oração dessa? Eu e meu pai, né, a gente pensou, se fosse pra orar desse jeito, a gente orava em casa. Tem que ser uma oração profunda, que eu tô doente. Voltei pra fila, e aí meu pai falou assim pro irmão: não, irmão, a gente quer uma oração mais forte, né? Ó a cabeça do ser humano. A gente quer uma oração mais forte porque ela tá enferma. E aí o irmão olhou pro meu rosto e falou assim: não, ela não tá enferma mais. Gente, na hora meu pai ainda ficou contestando: não. Falei: não, pai, eu já entendi o recado. Saí da fila, morrendo de chorar da igreja, voltei pra casa, glorifiquei a Deus. E pra eu não falar que eu não senti nada depois dessa vez que eu fui curada, eu tive uma crise, mas eu tenho certeza que foi pra testar minha fé, porque mesmo em meio àquela crise, eu falei assim: eu tô curada. E a minha mãe, né, sempre sofrendo a vida inteira, ela falou assim: tá curada não, senão você não teria tido isso, não sei o que. Mas eu falei: não, mãe, eu tô curada, essa é a última vez que eu vou ficar doente. Eu criei tanto nessa cura, eu tinha tanta certeza, que eu falei pra minha mãe: não, mãe, espera, que essa é a última crise que eu vou ter. E de fato, foi a última crise que eu tive, e nunca mais tive isso, gente. Hoje em dia a minha garganta é outra. Ai, gente, eu glorifico muito a Deus, porque era meu sonho ser curada. Eu não imaginava a minha vida toda tendo aquela enfermidade. Eu sofri muito. E ver o que Deus fez foi muito, muito maravilhoso, assim. E quando eu tive aquela última crise, eu lembro claramente eu vomitando, assim, bolotas de sangue, falando assim: Deus, obrigada, porque essa é a última vez que eu tô vomitando. E quando eu falava isso, eu cria realmente que Deus tinha me curado, sabe? E não precisou de grandes conferências pra Deus me curar, não precisou de um grande congresso, não precisou de um pregador de fora, americano, sei lá das quantas, colocar a mão na minha cabeça e orar. Eu fui curada no meu quarto, louvando a Deus. Isso me lembra muito aquela passagem de Elias na caverna, que passou o vento, não era Deus, passou o fogo, não era Deus, e Deus estava no meio de uma brisa suave. E eu sempre levo esse versículo pra minha vida assim, que eu já fui em grandes eventos, grandes conferências, congressos, vigílias, pedi a minha cura, como eu falei pra vocês, e Deus não me curava nesse tempo, né? E Deus me curou no meu quarto. Ele decidiu me curar quando eu me coloquei à disposição dele, só eu e ele, cantando, louvando a Deus, gente. Deus me curou através da minha voz. Vocês têm noção disso? Deus me curou assim. E, meu, o que eu queria te dizer hoje nesse vídeo, contando esse testemunho dessa forma tão simples, assim, tão, sabe, sem nenhuma iluminação, nada, com a iluminação natural aqui. O que eu queria dizer pra você é que às vezes você acha que pra você receber um milagre, não sei se é sua cura, a restauração do seu casamento, precisa ser em grandes conferências, em grandes eventos, mas não, você tem livre acesso ao céu. O véu se rasgou, você tem acesso ao Senhor, você pode ser curado aí onde você tá agora. É só você fechar os seus olhos e fazer uma oração pra Deus sincera de todo o seu coração, adorar Ele, que você pode ser curado.
Então, imagine, gente, uma coisa que eu sofria a minha vida inteira. Era o maior sonho da minha vida ser curada e de repente eu ser curada no quarto de casa. Vocês têm noção do que é isso? Gente, isso é muito profundo. Isso é uma coisa assim que eu sempre vou agradecer a Deus. Uma sensação de tanta alegria contar isso pra vocês, sabe? Meu coração se enche tanto de esperança, porque tem outras coisas que eu coloquei diante do Senhor e que parece que eu não tava crendo, sabe? E contando isso pra vocês agora, lembrando de como eu era antes de ser curada e como eu tô agora, eu lembrava que eu pensava assim, meu, como que é ser saudável, sabe? Nossa, como que é a vida de alguém saudável? Imagine se acordar e não ficar doente. Esse era meu pensamento. E hoje em dia eu acordo bem, sabe? Eu sei que amanhã eu vou acordar bem. Antes eu não tinha essa esperança, eu não sabia se no outro dia eu ia acordar bem ou não. E tinha várias promessas assim, do tipo, quando você ficar mocinha, esse negócio vai passar. Fiquei mocinha, nada. E quando casar, Sara. Eu não precisei esperar isso, gente. Hoje em dia eu tô bem, Deus fez um milagre através de um gesto simples. Então, profetizo sobre a sua vida a cura. Eu tenho certeza que, independente do que você estiver passando, se você falar com Deus, Ele pode fazer se for da vontade dEle. Então, a minha dica hoje é, seja simples, simplifique. Às vezes o que você tem pra receber é muito grande e você acha que, nossa, meu Deus, eu preciso disso, preciso daquilo. Mas não, simplifique. Jesus é simples, sabe? E eu recebi essa cura de uma maneira tão simples, eu creio que você também vai receber. É claro, não tô falando que Deus não faz em conferências, que Deus não faz em vigílias, Ele faz também. Eu creio, mas simplifique. Esse é meu recado pra você hoje. Você pode ser curado, você pode receber seu milagre, mas simplifique, tá? Deus é um Deus simples e você tem livre acesso ao Pai. Então, terminando esse vídeo, você pode aí dobrar seu joelho onde você estiver. Se você não quiser dobrar seu joelho, tá no ônibus, sei lá, tá em outro lugar, fecha seus olhos e pede pra Deus com fé mesmo, que você pode receber seu milagre. Então, tô muito feliz de ter contado isso pra vocês. Gente, eu tô muito feliz mesmo, muito feliz. O que Deus fez é algo que meu coração se enche de alegria, sabe? E eu tô muito feliz. Então espero que vocês tenham gostado aí do meu testemunho. Espero que eu tenha contado de uma maneira clara, que você tenha entendido. E um beijo no coração de vocês. Deus abençoe, sejam curados, sejam transformados, edificados. E lembre, simplifique.